Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do projeto especial Conexão SESI-Senai, onde iremos dar voz à tecnologia, inovação, indústria e tudo que o SESI-Senai Ceará proporciona. E a minha conversa de hoje é com Luiz Carlos Sabadia, gestor do Museu da Indústria. Muito prazer de verdade. Estava aqui conversando nos bastidores com ele e ele falando da grandiosidade da gestão dele. Vamos lá. Prazer também estar aqui, prazer poder falar nesse podcast, né? Poder estar dando voz aí a esses gestores que estão aí à frente de muitas áreas da FIEC, que têm importâncias bem distintas, né, nas suas funções, mas que na verdade acabam atingindo o mesmo objetivo, que é trabalhar pela indústria, trabalhar pelos trabalhadores da indústria, enfim, por tudo que envolve o campo industrial. E eu sei que você está já há mais de 10 anos, né, nessa gestão do SESI. Me fala um pouco sobre essa sua trajetória e tudo que está englobado na sua gestão. O Museu da Indústria faz agora, em setembro deste ano, de 2024, 10 anos, né? Ele abriu em 2014. E eu acompanho esse período. Eu cheguei um pouco antes da abertura do museu. Já tinham algumas coisas que estavam bem avançadas, como o próprio projeto de restauro. É importante dizer que o museu fica numa edificação que é tombada pelo patrimônio histórico, faz parte ali daquele arranjo histórico que envolve o Forte de Fortaleza, né, o Forte de Nossa Senhora, o passeio público, enfim, a Santa Casa, né, vai acabar aquele corredor que vai dando ali na estação, né, hoje Estação das Artes, né, também recuperada. Então, esse processo de restauro já tinha se encaminhado muito, né? E eu chego para amarrar ali aqueles últimos pontos, né? E com o desafio de levar esse museu ao público, né? Abrir as portas do museu para esse público. Abrir as portas do museu. Que é a grande função do museu, né? Mostrar didaticamente temas e que isso possa ser interessante para o público. E como é que foi esse processo de abrir as portas ao público, né? Essa interatividade? Bem, como você perguntou inicialmente, eu já tinha uma boa caminhada na área de cultura, né, desde os idos aí, quando eu trabalhava em instituições privadas, né, empresas privadas que trabalhavam com a área de cultura, trabalhavam já com os incentivos fiscais, lá nos primórdios da nossa primeira lei estadual de incentivo fiscal, a Lei Gereissati, que hoje é o mecenato estadual, que tem base no ICMS. Eu já trabalhava com isso. Eu tive uma vivência também em uma organização da sociedade civil, uma ONG, se chamava Alpendre, ficava ali num galpão vizinho ao Centro Dragão do Mar. Na sequência, eu faço uma pós-graduação e o Centro Dragão do Mar vira tema da minha dissertação. E aí isso acaba me levando para o próprio Centro Dragão do Mar. Eu viro diretor de ação cultural do Centro Dragão do Mar, na época que Cláudia Leitão era secretária de Cultura, na época do governo Lúcio Alcântara. Fico lá por 5 anos, né? E quando saio de lá, saio para trabalhar com projetos, né? Projetos de livros, projetos de exposições, enfim, projetos na área, continuar trabalhando na área de cultura. Ou seja, você respirou a vida inteira a cultura, né? A vida inteira, a partir ali dos anos de 88, 89, sim. Muitos era uma área que não fazia parte do meu trabalho, né? Minha formação é em administração. Eu já trabalhei com outras áreas, como informática, como RH, né? Mas depois acabei enveredando nessa área de projetos, né? Nessa época eu trabalhava para o grupo J. Macedo, e ele tinha uma área de comunicação que era dedicada também a fazer essa parte dos incentivos, né? Comunicar as marcas através de projetos de cultura. E fiz isso lá durante um bom tempo, enfim, e depois isso foi se desdobrando em outras ações. E aí vem a seleção do museu, né? Abertura para saber quem seria esse gestor do museu. Eu participo dessa seleção.
E aí foi muito bom eu ter toda essa carga, né? Assim, uma pessoa que já tinha feito outras exposições, que já tinha editado, né, feito a coordenação editorial de alguns livros, enfim, o próprio Dragão, que é um ambiente enorme, né? Ali com teatro, cinema, enfim, planetário, 2 museus, enfim. Então, eu já tinha essa carga. E aí, respondendo à sua pergunta, isso de alguma forma facilitou abrir esse museu ao público, né? Abrir um espaço cultural, colocar um ponto no Google de um espaço visitável com conteúdo na área de cultura não é algo muito fácil. Mas, como eu disse, uma boa parte do trabalho já estava feita, né? O prédio já estava restaurado de uma forma ímpar, né? Quando nós entregamos o museu em 2014, eu falava muito disso, né? Que só entregar esse prédio na forma que ele foi restaurado para a cidade era algo bem exemplar. Exemplar no sentido que se manteve a integridade do prédio, a integridade histórica do prédio, mas também ele é muito funcional. Nós conseguimos fazer muitas coisas, né? Nós conseguimos fazer exposições, nós conseguimos fazer espetáculos de música, espetáculos de teatro. Fizemos uma feira, agora trouxemos a Feira Rosenbaum de São Paulo para dentro do museu, ficou 4 dias. Enfim, ele é muito múltiplo, né? E isso se deve à sua arquitetura, à forma como ele foi restaurado. E também nós tínhamos já uma primeira exposição, uma exposição que nós ainda temos essa exposição guardada. Ela fazia um grande percurso sobre essa questão do desenvolvimento do Estado do Ceará, saindo das questões mais ligadas ao extrativismo, né, o ciclo do couro, né, o ciclo do gado, o próprio ciclo do algodão, e entrando ali já nos processos industriais. Essa exposição ela é muito rica nisso, né? Ele vai passando ali, passa do ciclo do algodão para as fábricas de rede, depois vai para as fábricas de tecido, enfim, ele vai contando todos esses ciclos do Estado do Ceará. E foi essa exposição que nós abrimos para a população, né, ocupando todo o primeiro andar do prédio, e começamos a marcar isso, né, marcar o SESI, marcar a Federação das Indústrias como uma instituição que trabalha na área de cultura, né, e mostrar isso, mostrar esse campo do desenvolvimento econômico. O SESI sempre se posiciona como apoiador da cultura, inclusive existe a política SESI de cultura, né? Exatamente. Houve uma migração, né? O SESI Ceará tem atuações em anos passados bastante interessantes, né? Ligadas ao teatro, ligadas à dança, ligadas à música, né? Mas isso nacionalmente, né? Todos os estados foram mudando isso, né? E mais recentemente houve uma convergência para que nós pudéssemos estabelecer uma nova política nacional de cultura para o SESI, os SESIs nacionais, e que se pudesse ter, claro, ações, né, nos estados. Cada estado é autônomo, cada estado trabalha de forma independente, mas muitos deles têm ações na área de cultura e não necessariamente são as mesmas ações. Por exemplo, nós somos o único museu da indústria. Enfim, então, hoje, por exemplo, nós temos um grande espaço cultural em Brasília, que se chama SESI Lab, mas ele não tem a configuração, por exemplo, do museu, né? Ele, apesar dele ser num prédio tombado, enfim, apesar de a gente ter muitas conexões, e essas conexões foram muito importantes para nós, né? Porque elas foram reconhecidas no nosso trabalho no espaço lá do SESI Lab, mas esses trabalhos são muito diversos. Então se criou essa nova política, né? O estado do Ceará foi um dos 5 estados a serem chamados para colaborar nessa política. Ali no finzinho da pandemia, nós passamos por um processo de formação, todos os gestores nacionais de cultura do SESI, um projeto muito importante para alinhamento de pensamentos, alinhamentos de conceitos, e esse grupo de 5 estados que o Ceará participa, então fez essa proposição dessa nova política nacional de cultura. Então hoje nós temos essa política nacional de cultura, ela já coloca uma série de questões, né? Por exemplo, o fomento. Né? O fomento
para nós, existe em todas as áreas, na área de saúde, na área de educação, que são recursos disponibilizados pelo SESI, Departamento Nacional, para os estados poderem fazer suas ações. Sim. E esse fomento na área de cultura volta agora nesse ano de 2024, né, de forma experimental, mas já para todos os estados, né, então causando esse impacto onde você tem um recurso, esse recurso tem que ser utilizado diante dos parâmetros da política nacional, e aí você vai ter que ver o que é que você faz, né, olhar para o seu estado, olhar para a área de cultura do seu estado, entender o que é que já é feito, o que é que não é feito, entender como o SESI deve atuar e a partir daí se colocar, né? É isso. E é de suma importância, né, esse olhar para a cultura. Eu acho muito bacana toda essa construção que você vem colocando aí. Muito bacana. Sem dúvida. Hoje, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, o campo das indústrias culturais, o campo da chamada economia criativa é o campo que tem mais afeição, vamos dizer assim, mais integração com a indústria. É impossível não pensar, por exemplo, em design e não pensar em indústria, né? Não pensar em arquitetura e não pensar em indústria, não pensar em gastronomia. Tem uma conexão muito forte. E não pensar em indústria. É verdade. Isso é uma área de atuação do museu bem importante. A gente tem tentado desenvolver uma série de coisas nesse sentido. Bacana. E Sabadia, falando aqui um pouco sobre você, né, essa sua atuação. Então, eu tenho aqui que você faz parte de 2 conselhos, além de representar a FIEC no Conselho Estadual de Políticas Culturais. Então, conta pra gente como é que é isso, como é que funciona esse processo, como é que você consegue. Isso também foi bem importante, né? Nesses 10 anos nós fizemos uma recondução, vamos dizer assim, né, dessa ocupação desses espaços. O Conselho, começando pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais, esse conselho existe a vida inteira, aí, ele sofreu já mudanças, mas ele é um conselho deliberativo. Por ser um conselho deliberativo, ele ganha muita relevância e ganha muita importância. Ele não é só consultivo, né? Você pode deliberar coisas e isso tem que ser posto em prática ali pela Secretaria de Cultura. E as representações do empresariado estão nesse conselho, né? Ou seja, a FEComércio, o SEBRAE, a própria Federação das Indústrias, né? Porque se entende que esses entes, eles são fazedores de cultura e eles são parte desse movimento com relação à área de cultura, por exemplo, nas atuações dos mecenatos, né? São as empresas, né, as indústrias, as empresas da área de comércio e serviço que colocam os recursos, né, disponibilizados como incentivos fiscais para os projetos na área de cultura. Isso acontece no âmbito estadual. Então, dessa forma, é muito importante essa representação desse campo do empresariado, seja da indústria, do comércio, enfim, nesses espaços, porque ele traz essa visão, né, das empresas, ela traz essa visão do campo dos trabalhadores da indústria, dos trabalhadores do comércio para essa discussão. E já pela segunda vez, nós também estamos compondo um Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. É uma comissão vinculada ao Ministério da Cultura e que também lá, por ser nacional, estão as confederações, né? Ou seja, está a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação do Comércio e a FEBRABAN, representando os bancos. E eu estou lá como representante da CNI nessa comissão nacional, que é o que trata dos incentivos fiscais do nosso maior instrumento de incentivos fiscais à cultura no Brasil e na América Latina, que é a Lei Rouanet. Sim. A Lei Rouanet, ela tem um papel muito decisivo nesse incentivo a projetos, incentivo a que as coisas aconteçam no campo cultural. Desde produtos como peças, como shows, mas também muitas formações na área de cultura, né, são apoiadas e acontecem por conta da Lei Rouanet. E nós estamos lá nessa comissão que faz a gestão desse processo,
né? Busca construir essa política, busca conversar com as empresas para que elas possam entender como patrocinar e a melhor forma de patrocinar. Conversamos com proponentes, né? Que estão ali colocando seus projetos. Temos uma CNIC itinerante, né, uma Comissão Nacional Itinerante, que vai para os estados. Esse ano nós já estivemos em Vitória do Espírito Santo, já estivemos em Cuiabá, conversando diretamente com as pessoas, podendo explicar. Então é um campo muito interessante dessa discussão, também da área de cultura, também dos incentivos fiscais, e que a Federação das Indústrias, né, do Ceará, o SESI, está lá, porque nós fomos escolhidos para fazer essa representação da CNI. Então é extremamente interessante essa composição. Como é bom, assim, eu falo daqui desse lado, né? A gente não tem muito acesso a tudo isso que acontece. Então você aqui, como um gestor, né, e um braço importante, com um olhar voltado para a cultura, falar tudo isso que acontece, que muitas vezes a gente não tem tanto acesso a essa informação, e por isso que é tão importante a sua voz, né? Essa comunicação tão clara e falar abertamente tudo que vem acontecendo. Que bom mesmo, eu fico até feliz com isso. Legal. Só para que as pessoas possam entender, né? Por exemplo, a gente tem diversos incentivos fiscais no Brasil, né? A gente tem incentivos para linha branca de geladeiras, de eletrodomésticos, a gente tem para carros, a gente tem para uma série de questões. E isso acontece porque existe ali o sentimento que, ao ter incentivo, a economia melhora, né? Ou seja, tem um dado ali de melhoria que ele é importante. A área de cultura funciona da mesma forma. Se você for pegar aí as últimas estatísticas, Lídia, que nós temos aí no campo cultural, por exemplo, você tem estatísticas muito ruins, né? 93% das pessoas, da população em geral, nunca entrou numa exposição. Isso é um fato. Um fato. Nós temos um trabalho no Museu da Indústria que leva trabalhadores da indústria para visitar o museu no período da noite, né, quando eles estão mais disponíveis, pessoas que estão ligadas às ações educativas do SESI, e às vezes a gente coloca gente dentro do ônibus quando está indo para entrevistar as pessoas e coloca voltando, né? E a gente pega ali pessoas com 45, 50, 55 anos que nunca entraram num espaço cultural. E vocês fazem esse incentivo. Exatamente. Então, o incentivo à área de cultura, incentivar projetos na área de cultura, quer seja para você ver uma peça de teatro, quer seja para você assistir um espetáculo musical, quer seja para você ver uma exposição, ou uma própria quadrilha junina, né? Isso vem tudo de que as pessoas têm uma dificuldade de acessar isso no Brasil como um todo. E no Ceará não é diferente, né? A implantação do Museu da Indústria vem colaborar com isso, vem de encontro a essa estatística que existe da população em geral, por exemplo, dos nossos alunos de escolas públicas e privadas. Sim. Nós temos, por exemplo, no campo de Fortaleza, museus artísticos, ou seja, você vai no Centro Dragão do Mar, você vê exposição de arte. Você vai no Memorial da Cultura Cearense, você vai no MIS, você vai na Pinacoteca, recém-inaugurado, mas você não tem um museu como o Museu da Indústria que mostre o lado científico das coisas, né? Nós funcionamos muito como um museu de ciências, né? Onde as pessoas entendem. Muitas vezes, né, a gente brincava aqui um pouco antes, né? Para entender o hidrogênio verde, é importante você entender a eletricidade, né? Como funciona a eletricidade, né? A gente tem uma exposição que fala sobre isso, né? Mas que também mostra o que é o hidrogênio verde. Como é que é o processo de separar uma molécula de água e o hidrogênio para um lado e o oxigênio para o outro, né? O que é que você faz com esse hidrogênio? Qual é a potência desse hidrogênio em termos de energia para o mundo, né? Mas a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? Ou seja, eu sempre digo que o museu é uma janela, onde a gente abre essa janela e as pessoas entendem o desenvolvimento econômico que o Ceará, por exemplo, está passando. E entender esse desenvolvimento é poder se apropriar dele, né? Por exemplo, a gente termina essa exposição sobre a eletricidade, que fala sobre hidrogênio verde, falando de todas as oportunidades que
a nossa casa irmã Senai oferece de formação para as pessoas que querem trabalhar com energias renováveis, com energia eólica, com energia solar, enfim. Então, se você está ali, se você se interessa, se você acha que isso é um campo... Existe a conexão. Existe a conexão. Você se apropria do desenvolvimento econômico que o estado onde você mora está passando. Isso é muito importante, porque você passa a se aproveitar disso. Né? E existe esse incentivo, né, para que as pessoas se aproximem e vejam o quanto de possibilidades. Exatamente. Pô, que legal, que bacana. Esse é o museu. A gente tem uma exposição que fez muito sucesso, né? Nós desmontamos agora, porque também o museu, por mais que pareça que é um espaço grande, ele não é. A gente tem que tirar uma coisa para poder entrar com outra. Mas que a gente falava sobre todo o nosso envolvimento industrial com a questão da cera da carnaúba. Pauta de exportação até hoje, né, no estado do Ceará. E que tem uma relação com o nosso bioma, que é importantíssimo, que é a caatinga. Então, como entender isso? Né? Como entender esse processo industrial que nasce de um extrativismo que impacta num ambiente que é a caatinga, né? Mas que ao mesmo tempo protege e que ao mesmo tempo gera renda para aquelas pessoas que estão ali, enfim. Então, isso faz parte dessa compreensão, né? Então, é isso, né, que a gente fez, por exemplo, agora com a questão da eletricidade. A gente vai lá, explica o que é essa eletricidade, o que conduz, o que não conduz, como gera, né? Quem era o Tesla, né, que não é o nome lá do carro, né, mas o cientista, né, que lá atrás, enfim, né, teve grandes invenções com relação a essa questão da eletricidade. Enfim, é isso, né, as pessoas entenderem, se apropriarem, entenderem que já você vai poder escolher que tipo de energia você vai ter na sua casa, se você vai ter uma energia mais limpa, e que você pode optar como consumidor por essa energia mais limpa, e que isso vai ter uma importância para o planeta de alguma forma. Então isso tudo está colocado nessa janelinha que a gente vai contando essas histórias. Então fica aqui o convite, né? Sim. Vamos fazer o convite às fazer pessoas. Logo esse convite. Por favor. O Museu da Indústria, ele fica no centro de Fortaleza, em frente ao passeio público, ali do lado do forte, né, de Nossa Senhora. Ele funciona de terça a domingo. De terça a sábado, de 9 da manhã às 17 horas, e no domingo, de 9 da manhã a 1 da tarde. Perfeito. Todas as nossas ações são gratuitas, é muito importante a gente fazer isso. A gente só pede então, que grupos... o acesso é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E nós só pedimos que grupos, a partir de 10 pessoas, possam agendar para que a visita possa ficar mais organizada, para que a gente possa disponibilizar uma visita que seja mais, renda mais para o visitante, né? Mas os visitantes espontâneos que vão, enfim, o museu está de portas abertas, enfim, para oferecer essa exposição hoje da energia. Em breve, né, ainda até o final do ano, nós lançaremos uma segunda exposição que também trata de um bioma, que é esse bioma da Mata Atlântica, que a gente tem aqui a 100 quilômetros de Fortaleza, ali no maciço de Baturité, e onde hoje tem uma produção extremamente relevante de café. Que eu nem gosto muito de café, sabe? Hoje, amo os café. Cafés produzidos ali em Pacuti, enfim... em outras, em Guaramiranga, em Mulungu, enfim, são cafés que tiram as notas mais altas nesses, né? E está lá já gente tendo suas marcas próprias, né? É muito interessante porque grande parte desse café está embaixo da Mata Atlântica, né? Embaixo das engazeiras, que as pessoas que estão lá nessa lida com o café chamam de a engazeira de planta-mãe do café, porque ela protege o café, ela sombreia o café. Isso aqui para a nossa temperatura é bem importante, né, quando esse sol está mais a pleno, né? E também a engazeira oferece um fruto, que ele é mais doce do que o fruto do café. E é um mosquitinho que ataca o grão do café, né, ataca o fruto do café, melhor dizendo, ele vai atacar o fruto da engazeira e deixa lá o café em paz.
E isso é aqui, a 100 quilômetros nosso. Tudo pertinho, tudo acessível, né? Enfim, e uma forma, né, de ter uma produção industrial de café que está dentro de um bioma. Enfim, isso tudo é muito importante das pessoas conhecerem, das pessoas saberem. A gente está lançando essa exposição ainda esse ano, com o patrocínio da Três Corações, né, que reconhece a importância dessa produção e está conosco, que vai mostrar essa história. A história da chegada dessas mudas de café do Ceará, como é que elas se espalharam nessas regiões, onde elas se adaptaram, onde elas não adaptaram, os ciclos que nós tivemos, né? Nós temos aí a estrada de ferro que vem de Baturité para Fortaleza e que foi construída, né, para dar vazão a esse café, né? Depois essa estrada se estende, vai dar vazão ao algodão, né, que também começa a vir para a capital. Mas, enfim, um ciclo econômico importante, né? E que ele se atualiza, né? Hoje os chamados café lovers, né, que percorrem, né, eu não sabia disso, mas tem gente que percorre o mundo atrás de tipos de cafés diferentes. Ações, tem. Pois os café lovers agora estão indo lá para a Serra do Maciço de Baturité. Tem programas específicos, tem programação específica, né? É um mundo. A gente também vai mostrar um pouco dessa rota do café, né? A Federação das Indústrias do Sebrae são instituições muito próximas e a gente vai, para poder estimular, que é uma outra indústria, que é a indústria do turismo, né, que tem um forte viés cultural, ou seja, a indústria do turismo é apoiada completamente aí, ou na natureza ou na cultura. As pessoas viajam e tudo está interligado, interligado, né? Perfeitamente. E na sequência, só para também já fazer esse convite, também até o final do ano a gente abre uma exposição que vai discutir o futuro do trabalho, o futuro das profissões. Interessante. Né? Também um campo, né, bem festejado, né, com toda essa questão aí, inteligências artificiais, inteligências naturais, enfim, pais aflitos, né, querendo orientar seus filhos da melhor forma. Então a gente vai trazer dentro daquela política nacional de cultura do SESI, que a gente comentou. Esse é um produto, né, esse é um conteúdo que vem do SESI Lab, lá de Brasília para cá, né, já teve no Rio de Janeiro, agora vem para cá, ou seja, a gente já começa nessa nova política a compartilhar esses conteúdos, né? E isso é muito interessante, porque também já um conteúdo nosso pode estar compartilhado em outro estado, se houver interesse, enfim, então a gente já começa a trocar esses conteúdos. Com certeza. Olha, hoje eu tive mais ainda entendimento da importância da instituição, né, do SESI, no sentido do olhar para a cultura, de tantas possibilidades e exposições, que são exposições que trazem conhecimento para as pessoas, né? Então, que bom. Espero que você fique aí conectado com essa informação e busque, porque o acesso é gratuito, então acho que isso também facilita a vida das pessoas de modo geral, né? E você me falou, para a gente finalizar aqui, que setembro é um mês de comemorações, então eu queria que você desse um spoilerzinho do que vai rolar de comemoração, né, de ações em torno do museu. Bem, basicamente as duas coisas que eu já falei aqui, né? A gente vai comemorar com conteúdos, né? Oferecer conteúdos é a nossa melhor forma de estar próximo das escolas, sejam elas públicas ou privadas, estar próximo do trabalhador da indústria, estar próximo, enfim, da nossa população de forma mais geral. Então a gente vai inaugurar essas duas exposições, né? Essa que trata, não sei se eu falei anteriormente, mas a gente está comemorando os 200 anos da chegada dessas primeiras mudas de café ao Ceará. Então tem um historiador que se chama Levi Jucá, que ele está lançando um livro. Esse livro será lançado também paralelo à exposição, também com patrocínio da Três Corações, e aí a gente vai contar essa história e vamos trazer essa exposição do futuro das profissões, né, lá do SESI Lab. Já estamos aí, amanhã a gente tem uma reuniãozinha para finalizar algumas propostas, ajustar as últimas coisas para a exposição vir. Em paralelo a isso, a gente quer fazer, junto com o Observatório da Indústria aqui da FIEC, uma série de discussões. O Observatório tem pesquisas relacionadas a isso,
pesquisas que apontam, né, quais profissões, enfim, terão maior relevância, né, o que é o futuro da indústria buscará no campo profissional. E a gente pretende fazer uma série de discussões aos sábados pela manhã para poder ampliar esse conhecimento, né? A exposição ela é muito lúdica no sentido, ela não vai assim no sentido de dizer, profissões tais, tais e tais são interessantes, profissões tais, tais, tais vão desaparecer, né? A discussão dela não é dessa forma. A discussão é sobre o conhecimento, né, como você recebe esse conhecimento, que conhecimento é mais importante. E como você aplica na sua vida. Como aplica na sua vida, né, como você busca, como seus comportamentos lhe levam, né, enfim, a ter essa maior acessibilidade profissional, enfim. E com o observatório a gente quer trazer uma coisa mais técnica realmente, né? Eles têm essa pesquisa em diversos campos e é bem importante a gente ter essa discussão. Então essa vai ser a nossa comemoração e essa comemoração segue aí até setembro de 2025, né, com outros desdobramentos que depois a gente vai colocando aí também para vocês. Muito obrigada por toda essa informação, todo esse conteúdo que você acabou de compartilhar comigo e com todos que estão nos assistindo. E parabéns pelo trabalho, por sua gestão, viu? Obrigado, obrigado. Estamos aí para qualquer informação, estamos nas redes sociais, no nosso Instagram do Museu da Indústria, @, né? Museu da Indústria. Estávamos comemorando, hoje nós estamos mais de 30 mil seguidores, 30K. Né? 30K e lá está toda a nossa programação, né? Programação para além dessas exposições, oficinas, cursos que a gente oferece também dentro dessa nova política nacional de cultura do SESI, enfim, para diferentes idades, diferentes gostos, enfim, acompanhar. Hoje, eu sempre digo, Fortaleza tem muita programação cultural, não só no Museu da Indústria, né? Então, as pessoas precisam se interessar, precisam buscar essas informações e precisam interagir, que é muito interessante para quem tem criança, para quem tem um hábito a ser desenvolvido que vai fazer muito bem, né, para a família toda. Eu acredito nisso, muito nisso. Sempre se diz que filhos de pais que não frequentavam espaços culturais muito dificilmente vão frequentar espaços culturais. E a gente tem, né, porque, por exemplo, a gente pega uma Fortaleza que sai de um espaço onde não existiam os campos culturais, né, não existiam os espaços culturais. Historicamente é muito recente, o Centro Cultural o Centro Cultural Dragão do Mar é de 1998, né, pouquíssimo. O Museu da Indústria tem 10 anos, enfim, mas hoje você tem diversos espaços culturais na cidade, né, do próprio governo do estado, da prefeitura, enfim, espaços culturais privados também, né, como o Museu da Fotografia, como o Museu da Indústria. Então, programação cultural não falta nessa cidade. Não falta, então vamos lá, a ela, né, gente? Vamos a ela, né? E é isso, o nosso Conexão SESI Senai vai ficando por aqui, diretamente do estúdio da FIEC, e eu espero que você goste, curta, comente e compartilhe, porque informação boa é para ser compartilhada, não é isso, Sabadia? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço.